Bom, então, dando continuidade aqui ao curso de relatividade, dinâmica relativística. Vamos falar hoje um pouco mais, né, dessa conversão massa e energia, certo? Relação, né, que aparece bastante para a gente em relatividade, E igual a mc quadrado, né? Isso daqui é a energia de repouso de uma partícula, né? A energia total relativística, a gente sabe que na verdade é gama mc quadrado, só que isso aqui é energia de repouso, porque quando a partícula está em repouso, o gama é 1. Se o gama é 1, a gente fica só com E igual a mc2, certo? Na prática, então, hoje o que vai ser importante aqui pra gente é esta relação aqui, E igual a mc quadrado, porque a gente vai discutir algumas coisas relacionadas a, enfim, conceitos históricos, né, como a bomba atômica, bomba de hidrogênio, não só isso, né, mas qual é a física por trás dessas coisas, né, e, enfim, né, o projeto Manhattan, que teve como que, né, construiu a bomba atômica, né, tiveram vários cientistas, vários físicos por trás, muitos contra, muitos a favor, e enfim. Vamos começar primeiro, para a gente entender isso, o que significa essa relação, essa conversão de massa e energia. Vamos considerar dois sistemas. Primeiro um sistema repulsivo de partículas, depois um sistema atrativo. Pode ser? Vamos começar então pela repulsão. Vou colocar aqui caso 1, que é um caso de repulsão. Você pode imaginar duas partículas, repulsão. Não precisa ser dois elétrons, pode ser, sei lá, duas partículas carregadas de mesmo sinal que se repelem. Então, eu vou chamar de instante A, o instante, eu vou chamar essa partícula aqui de partícula 1 e essa partícula aqui de partícula 2. Essa aqui tem uma massa M1, essa aqui tem uma massa M2. Isso aqui é a configuração A. Nesta configuração A, essas partículas elas estão afastadas de modo que elas não interagem uma com a outra. Então não é um estado ligado, né? Elas não estão interferindo uma na outra, certo? Mas se eu realizo um trabalho para aproximar essas partículas, né, por algum mecanismo, como eu estou supondo que são partículas quânticas, né, esse trabalho não é feito com a mão, lógico, é feito com algum mecanismo. Mas de qualquer forma eu tenho que realizar um trabalho, né? O que é um trabalho? É uma força é uma força que essa força ela desloca a partícula em um ΔR, né? Ou em um dr, se for uma variação pequenininha. Vamos supor então, eu vou chamar de R essa distância aqui, ó. E R é a distância tal que não acontece nada, né? A distância que uma partícula não interfere na outra. Se eu colocar elas próximas o suficiente, na verdade, se eu forçar elas a ficar numa distância ideal, que eu vou chamar de R0, R0 é essa distância ideal aqui, meio assim, bem mais próximas, aqui, né, então continua a massa 1, aqui a massa 2, eu vou chamar isso aqui de situação B, e nesse ponto, nesse R0, nessa posição que elas estão, né, nessa distância, na verdade, elas estão, como elas têm cargas iguais, né? Eu estou considerando uma situação de repulsão, elas estão muito loucas para sair dali, né? Tipo, se desprender dali e cada uma para um lado. Então, mas eu estou forçando esse sistema a ficar desse jeito, na configuração B. Na configuração C, vai acontecer o seguinte, eu vou liberar esse sistema aqui e vou ver o que acontece. Na verdade, eu já sei o que acontece. Como essas partículas elas querem se afastar, cada uma vai sair com uma energia cinética K para para sentidos opostos, né, no caso. Então aqui, K1, uma energia cinética associada à partícula 1, e aqui K2, que é a energia cinética associada à partícula 2. Cuidado, tá? Eu estou apontando para onde elas estão saindo, mas a energia cinética não é um vetor. Eu estou falando que elas têm energia cinética, elas estão saindo com uma certa velocidade aqui, que eu não estou especificando, porque não vai fazer diferença. O que eu estou dizendo movimento tem a ver com a energia cinética. Neste caso, então isso aqui é a configuração C, certo?
Se vocês se lembram da aula de energia, né, especificamente falando de energia, em forma puramente qualitativa, a gente viu que havia uma correção relativística para a energia cinética. A energia cinética, né, ela era o seguinte, ela era K mais mc2, né, a gente viu isso. Então, então vamos lá. Na configuração B, as partículas elas estão em repouso, né? Esse sistema aqui está preso. Eu estou prendendo eles ali, eles estão em repouso em um dado referencial, que é o meu referencial. Neste meu referencial, essas duas partículas estão em repouso. Então, a energia que elas têm é a energia de repouso, certo? A energia eu vou chamar de m grande, a massa do sistema como um todo, tá? C quadrado. Então, m grande é a massa do sistema, tá bom? É a massa composta, pode ser? E na situação C, ocorre que eu libero esse sistema e cada uma tem uma energia cinética. Então, eu escrevo a energia dessas partículas como a energia cinética da primeira. Eu vou escrever isso daqui, né? K mais mc2, a energia cinética mais a energia de repouso. Acontece que eu tenho duas partículas, então é a energia cinética da primeira partícula, a energia cinética da segunda, mais suas respectivas energias de repouso, né? Então, m1c² mais m2c². Pode ser? Ocorre que, pela lei de conservação da energia, a energia antes tem que ser igual à energia depois. Lei de conservação. Então, se eu igualo isso aqui a ser igual, então se eu falo que a energia na situação, na configuração B tem que ser igual à energia na configuração C, eu digo então que m grande c², que é a energia de repouso nessa situação, tem que ser igual à energia depois na configuração C, né? Então, tem que ser igual a K1 mais K2 mais m1 c² mais m2 c². E aí aqui é uma análise agora que a gente tem que fazer. Antes de a gente fazer essa análise, vou pegar as energias de repouso de cada uma das partículas, né, das duas partículas, jogar para o lado esquerdo. Então o que eu vou ter é m grande c² menos, aí aqui eu já vou fatorar as massas, tá bom? m1 mais m2 que multiplica c². Isso aqui tem que ser igual à soma da energia cinética, que foi o que sobrou do lado direito, né? K1 mais K2. Ocorre que energia cinética é sempre positivo. Energia é sempre maior do que zero. A energia cinética é sempre maior do que zero. Se a energia cinética é sempre maior que zero, e a energia cinética, a soma das energias, né, da energia cinética da partícula 1 e da partícula 2 é igual a isso, significa que o lado esquerdo da equação tem que ser maior que zero. Porque se isso é igual à energia cinética, a soma da energia cinética, e a energia cinética é sempre positivo, então o lado esquerdo tem que ser sempre positivo. Então, fatorando o c² aqui, eu tenho m menos m1 mais m2, tudo isso multiplicando c². Isso é maior que zero, certo? Agora, c² é comum em todo mundo, a gente já sabe que ele é maior que zero, então isso aqui tem que ser maior que zero. Se m menos m1 mais m2 tem que ser maior que zero, significa, portanto, que a massa do sistema composto tem que ser maior do que a massa individual de cada partícula. Olha o que está aqui. Você fala, que coisa estranha, né? Porque se eu estou olhando para esse sistema aqui como um todo, ele tem uma certa massa composta, a massa, né, desse sistema. Só tem duas partículas, então, intuitivamente, você pensaria, bom, a massa composta é a soma da primeira massa com a soma da segunda. E o que eu estou te mostrando aqui é que não. A massa composta, né, a massa aqui na situação B, ela é maior do que quando as massas estão separadas. Você vê que loucura, cara. A relatividade, então, aparece uma coisa nova aqui na relatividade. A massa, por conta da energia liberada nessa quebra aqui do meu sistema, né, eu deixei o meu sistema, eu liberei o meu sistema, né, e, portanto, quando eu liberei esse sistema,
as duas partículas elas imediatamente saíram com energia cinética, está me mostrando que a massa que eu tinha aqui concentrada, de certa forma, não era uma massa só por causa das massas individuais das partículas. Tem uma massa aqui também por conta da energia. E você fala, mas de onde que veio essa energia? Bom, essa energia, K1 e K2, é exatamente a energia que eu precisei para realizar aquele trabalho no começo, para deixá-las juntas aqui. Então, olha só que você vê, né? A gente tem aquele conceito bem claro já na mente de que a energia ela não se cria, não se destrói, sempre se transforma. Você fala, bom, mas de onde que veio essa energia então? Veio de quando eu realizei um trabalho aqui para juntar. Se o meu sistema está preso aqui, eu estou fazendo um trabalho para que isso aqui fique preso, certo? Porque o meu sistema não gosta de ficar preso, né? Meu sistema é repulsivo, ele está louco para quebrar aqui, para sair. Quando eu libero isso, essas partículas continuam com as massas M1 e M2, porém, aí tem energia liberada nesse processo também, nesse caso aqui, energia cinética. Então, o que eu estou te mostrando é que a massa dos constituintes, né, ela é maior, ou melhor, a massa composta é maior do que a massa individual dos constituintes, certo? Então, não é a soma delas, ela é maior. Isso num caso de repulsão. A gente vai ver que uma coisa muito igual acontece num caso de atração. Já vou adiantando para você, este é um caso, este é o caso, quer dizer, da bomba atômica. A bomba atômica não é, por exemplo, né, ficou muito famoso, né, que quando os caras construíram a bomba atômica, eles conseguiram 64 kg de urânio, eu acho. Urânio é um isótopo de urânio, né, 235, que não é o urânio 238 que você vê na tabela periódica. Esse tipo de urânio 238, ele não, quando tem um nêutron que bate nele, esse átomo de urânio só absorve o nêutron, ele é bem estável. O átomo de urânio 235 ele não é tão estável assim. Então, quando vem um nêutron e bate nele, ele fica um urânio 236 que decai rápido pra caramba. E se você imagina isso, né, com 64 kg de urânio, ou seja, bilhões de átomos de urânio, isso aí gera uma reação em cadeia muito grande. E a massa do sistema composto, então, no caso, né, tipo assim, o urânio, ele decai em criptônio e bário, né? A massa do bário e do criptônio, quando você soma elas não dão a massa do urânio. Para onde que foi o resto da massa? Energia. É liberação de energia em forma de luz, de calor, som, luz visível, né, eu tô falando, mas tem ondas eletromagnéticas também, como raios X e raios gama, que é o que causa, né, a morte de muita gente por câncer, né, por radiação, ficar exposto a radiação muito alta, de frequência muito alta, né, que é o caso do raio X e do raio gama. Mas enfim, o caso bomba atômica é um caso desses então, onde a massa total ela é maior do que a massa individual de cada partícula, né, de cada átomo, ou enfim. Isso daqui tem um nome na física, tá? A gente chama isso daqui de defeito de massa, delta M. Será que tá dando pra pegar aí? Deu. A gente chama isso aqui de delta M, tá? Então, bom, vamos, antes da gente falar, né, da bomba atômica em si, vamos para o caso de atração, né? A gente vai ver que não muda muito. Então, uma peculiaridade aqui da relatividade, né? A massa tem essa correlação. Por exemplo, quando você mede o peso de um átomo de hidrogênio, por exemplo, o peso não, a massa, desculpa. Quando você mede a massa de um átomo de hidrogênio, ela dá um certo valor. Quando você mede separadamente a massa do próton e do elétron, somando essas massas, elas não dão... Vamos lá, eu estou falando aqui de um átomo de hidrogênio que tem um próton, pode ser? Que tem um nêutron, desculpa, junto do próton. Quando você soma a massa individual do próton, do nêutron e do elétron, a soma dessas massas não dá a massa do átomo. Então o que está acontecendo? Essa massa essa massa a mais, né, do átomo de hidrogênio vem por conta da energia
gerada pela força forte, certo? Pela força forte, pela interação forte, né? Que é o que mantém o núcleo ali. Ela vem também da interação eletromagnética, certo? O elétron está ali rodopiando ali e tem uma certa interação entre o elétron e o próton. Quando você tem mais de um próton dentro do núcleo, próton é partícula positiva, então a tendência é que eles se afastem. Só que a força forte ela é muito mais forte do que do que a interação eletromagnética. Então tem muita coisa ali que a energia faz o papel da massa. Por isso que você mede uma massa num átomo que ela é maior do que a massa separada das coisas que constituem o átomo, certo? Tem uma energia ali. Energia concentrada, ela tem o papel dela é como se fosse uma massa, certo? A gente pode até dizer que, por exemplo, a massa desse giz aqui, se a gente fosse pegar cada átomo que está aqui dentro desse giz e somar a massa deles, a gente vai ver que dá um valor menor do que a massa do giz. A gente fala, mas por que isso? Eu peguei cada átomo do giz e somei. Justamente por conta da concentração de partículas que tem aqui. Isso gera uma energia e essa energia faz diferença quando você soma a massa. Tá? Como a gente viu nesse sistema aqui. Bom, um sistema então de atração agora, né? Vou colocar aqui 2. Sistema de atração. Atração. Vai acontecer o seguinte. Eu vou considerar aqui de novo, nenhuma interfere na outra, aí eu aproximo elas de tal maneira que elas queiram muito se aproximar, só que vamos supor que eu coloco tipo uma barreira aqui, que eu não deixo nenhuma das duas se aproximar, certo? Então, elas estão querendo vir aqui e eu estou, de alguma forma, não deixando elas se aproximarem, certo? É o mesmo conceito. E na situação C, elas vêm aqui e colidem uma com a outra. Vamos supor que elas virem uma partícula só, certo? Essa aqui é a situação C. Então ela tem uma massa M grande no final. Aqui ela tem uma massa M1 e aqui ela tem uma massa M2. Aí no final, vamos supor que une uma com a outra e vira uma coisa só, M. Bom, a mesma coisa, certo? Só que no caso da atração, vamos considerar o seguinte. Vamos pegar um caso mais prático. Que é o caso do seguinte, tem um caso, pode ser esse, mas um caso prático, que eu acho que todo mundo conhece, átomo de hidrogênio, né, que eu estava falando agora. Então, se você imagina que aqui tem um próton, que aqui tem um elétron, uma bolinha pequenininha aqui, que o elétron é meio pequeno, orbitando aqui o núcleo atômico, você sabe já, a essa altura do campeonato, que o átomo de hidrogênio, né, na verdade tem 3 tipos, né, tem o átomo de hidrogênio normal, que eu esqueci o nome, e tem o deutério e tem o trítio, que são, enfim, variações desse átomo de hidrogênio. Eles são mais pesados e mais difíceis de encontrar na natureza. Mas vamos considerar isso daqui próton e elétron, tá? Átomo de hidrogênio. O que acontece é o seguinte. Então, aqui, átomo de hidrogênio. Vou colocar o númerozinho 1 aqui. Vamos lá. Quando você... Vamos supor, isso aqui nem é obrigatório saber, né? Se você viu mecânica quântica já você provavelmente sabe, mas tem como eu quebrar o átomo de hidrogênio. Na verdade, tem como eu quebrar vários átomos, mas o exemplo mais simples de dar é o átomo de hidrogênio. Tem como eu quebrar o átomo de hidrogênio. Como assim quebrar? Tem como vamos lá. Tem como eu separar o elétron do próton, certo? E tem várias formas de fazer isso. Eu posso jogar descarga elétrica no átomo, eu posso esquentar o átomo o suficiente, né? Esquentar é jogar nele quando ele chega a uma certa temperatura, né? Ele quebra. Ou eu posso jogar luz nele, né? Radiação eletromagnética. Aquela relação que eu mostrei para vocês na aula passada, que a energia de um fóton é a constante de Planck vezes a frequência, a energia necessária, né, a energia que ioniza, vou chamar assim, íon, a energia que ioniza, ou seja, que separa o elétron do próton, é de 13,6 elétron-volt, tá?
Enfim, isso vai dependendo da camada com que o elétron está, né? Como o átomo de hidrogênio só tem um elétron, tem uma camada, então, ok. Mas varia de camada, né, para outros átomos de camada para camada. São os níveis de energia, né? A gente, por contexto, né, por uma questão histórica, a gente usa uma letra aqui que é a letra B, tá bom? Que é essa energia de ionização. Então vamos lá. No começo, então vamos supor que o átomo, o próton, depois, né, que eu quebro esse átomo, o próton e o elétron, próton e elétron, estão separados. Só que eles estão separados esse é um repouso, tá? Não vou considerar a energia cinética aqui. Se eu considerasse a minha, enfim, conclusão seria ainda maior, mas a gente já vai ver isso. Vamos primeiro considerar eles paradinhos aqui, tá? Então eles estavam parados aqui, depois da quebra eles continuaram parados, só que não está mais um estado ligado, tá? Um separado do outro sem influenciar aqui. Se está um separado do outro, eles têm aqui uma massa, que eu vou chamar de massa do próton, C², é a energia de repouso, né? Porque ele está em repouso. O elétron tem uma energia de repouso, que é massa do elétron, C². Então, a energia, pela lei de conservação, né? Como se essa daqui fosse minha situação B e essa daqui fosse minha situação C, na verdade é o contrário, né? É como se essa fosse minha situação C, eles estão juntos, e essa é minha situação B, que é quando eles estão separados. Então, pela conservação da energia, eu digo o seguinte: a massa total dos constituintes, que é a energia de repouso, esse átomo aqui, quando ele está ligado, o átomo de hidrogênio, ele tem uma energia de repouso, que é M grande, a massa dos constituintes, né, a massa do sistema, C², tá? Então, pela conservação da energia, eu sei que antes, ou seja, M grande C², mais, aí eu joguei uma energia, né, eu ionizei esse átomo jogando uma energia aqui, né, de um fóton, que tem energia de 13,6 eletronvolt. Então eu iluminei esse átomo de hidrogênio com um fóton de tal energia, então mc² mais B, que é essa energia ionizante. Isso aqui tem que ser igual à soma individual, né, das energias. Então, energia de repouso é massa do próton C² mais massa do elétron C². Tá bom? Mesma coisa, vou jogar esse cara para cá, fatora C². Você vai ter que B é igual a massa do próton mais massa do elétron, menos, porque eu joguei esse cara para cá, menos M grande, que é a massa total dos constituintes, que multiplica C2. Acontece que B, por si só, já é um número positivo, 13,6 eletronvolt. Mesma coisa, se isso é positivo, se isso aqui é maior que zero, e isso é igual a esse lado direito, então quer dizer que o lado direito tem que ser maior que zero. Se o lado direito é maior que zero, significa que M grande tem que ser maior do que... significa que M, a massa do próton, mais a massa do elétron, tem que ser maior do que M. Aconteceu o contrário do que a gente viu, né? No caso de repulsão. Agora, num caso de atração, a massa das partículas individuais é maior do que a massa do sistema composto, que era o antes, né? Então, é aquela coisa que eu falei, né? Você mede o próton, você mede a massa do próton, você mede a massa do nêutron, você mede a massa do elétron, e se você mede o átomo como um todo separadamente, você vê que isso dá massas diferentes. A massa do átomo, ela é um pouco menor. Eu acho que eu falei que ela era maior, né? Ela é um pouco menor do que quando você soma a massa... enfim, que quando você soma a massa individual. E isso acontece por causa que é um sistema de atração, e nós acabamos de concluir que num sistema de atração você tem que a massa dos constituintes é maior do que a massa... constituintes não, a massa individual das partículas é maior do que a massa composta, certo?
dessas partículas. Deixa eu só ver se eu tinha algum outro exemplo para dar. Como eu falei, né, isso aqui novamente apareceu aqui, que a gente chama de defeito de massa, e esse cara aqui é maior que zero, igual foi no caso anterior, certo? Bom, então, é o seguinte, bomba atômica, né? Antes da bomba atômica, né, eu quero dar um outro exemplo aqui, que é o seguinte, quanto tempinho? 25 minutos? Vamos dar um outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui é o seguinte, imagina que eu tenho um átomo, eu vou dar dois exemplos, né, enfim. Primeiro um exemplo com um átomo de tório e depois o exemplo que é o que acontece na bomba atômica, né? E explicar a diferença entre fissão nuclear, que é o que acontece na bomba atômica, e fusão nuclear, que é o que acontece com uma bomba de hidrogênio, tá? Eu preciso, na verdade, da minha tabela periódica. Olha só que bonitinha. Olha só. Ó. Bom, o átomo de tório... Deixa eu deixar essa relação aqui. Cadê ele? Achei. O átomo de tório, 90, tem uma massa, vamos colocar aqui, né? Então vamos lá. O tório, ele é um átomo que rapidamente decai em radônio 226. É o que está aqui, tá? 226. Tem tabela periódica que marca 228. Enfim. E decai em partículas alfa. É o núcleo do hélio, né? Então, núcleo do hélio. Acontece que a massa do tório, ela é de... Aí isso aqui eu marquei no meu caderno. Que aqui não tá... Na verdade até tá, eu acho. Tá. Ela é de 232,038. Não, aqui tá 0,4. 0,04. Os caras aproximaram, né? Unidades de massa atômica. A massa do radônio, que é o outro átomo que ele decai, ela é de 226. Exatamente. Não era exatamente o que eu tinha visto. Eu tinha um outro valor aqui, mais bem especificado. Deixa eu só achar. É 226 mesmo. Exatamente 226. Unidades de massa atômica. E a massa do bário, bário não, é hélio. A massa do hélio, ela é de 4,003 unidades de massa atômica, tá? Isso daqui não é previsão teórica, não. Isso aqui é medido, né, experimentalmente, tá? E aí, olha só, você já vê de cara aqui que se você soma a massa do tório... Então, vamos lá. O que eu estou chamando de M grande aqui é a massa do tório, tá? Que é 232,04 unidades de massa atômica. Quando você soma a massa e o tório, né? Aqui a gente está vendo, ele decai em radônio e hélio. Só que se você soma a massa do radônio, então, a massa do radônio, mais a massa do hélio, no caso do núcleo de hélio, né? Que isso aqui é partícula alfa, isso dá 226 mais 4,003. Então, essa soma dá 230,003. Então, a soma da massa do radônio com a massa de partículas alfa, né, do núcleo atômico de hélio, é diferente da massa total do tório. Para onde foi o resto da massa, né, desse cara? Ela se transformou em energia, ela foi liberada em forma de energia, né? Como eu falei, né, o átomo de tório, ele está ali, certo? Vamos supor que nesse nosso referencial ele está em repouso, certo? Quando ele decai em forma de... Ele decai no átomo de radônio e partículas alfa.
Só que isso libera também energia cinética, certo? Então, quando ele está ali em repouso, se eu estou analisando esse átomo num certo intervalo dt, bem pequenininho, se eu conseguisse pausar esse átomo e fazer medições nele, a gente ia ver que a massa total dele, enfim, a gente ia conseguir ver, né, realizar. Na verdade, a gente faz isso, a gente não pausa nada no tempo, mas por cálculos matemáticos, né, tem toda uma matemática por trás disso, um método matemático, que nos permite ver quais são as interações que estão acontecendo dentro dos átomos. E aí você vê lá a interação forte, como eu falei, a interação eletromagnética, a interação fraca, né? Isso aqui, né, partículas alfa, é um decaimento. Decaimento tem a ver com interação fraca. Todas essas interações, elas geram energia, certo? Então aqui não tem só massa, não é só massa que a gente consegue medir. Tem uma massa também por conta da energia que está sendo condensada aqui dentro, certo? Por isso que quando você soma, na prática nunca vai dar a massa que tinha antes, certo? A mesma coisa, então veja que esse é um caso igualzinho o caso que a gente viu lá, né, que o defeito de massa ele é maior que zero. E nesse caso, o defeito de massa é um caso esse defeito de massa aqui é o primeiro caso que a gente viu, que é onde a massa dos constituintes é menor do que a massa total, né, do sistema composto. É como se aqui fosse o meu sistema composto e aqui a massa dos meus constituintes. A soma disso daqui é menor do que a soma do sistema composto. Tá? E é exatamente isso que acontece com a bomba atômica. É uma fissão nuclear, certo? Então, basicamente, ao invés, né, do átomo de tório e tudo mais, você usa urânio. Eu não lembro se é urânio, se é só urânio ou se é plutônio também, ou se o plutônio... eu acho que pode ser urânio ou plutônio, tá? Não me lembro. Mas enfim, eu vou deixar aqui se pode ser urânio ou plutônio ou não. Mas a real é que você tem um urânio aqui, tem que ser urânio 235, tá? Como eu falei, se for urânio comum, que você vai ver aqui na tabela periódica, né? Enfim, o urânio 235... ele é muito raro, como eu falei, né? Ele é 0,7% do urânio total que existe, do átomo de urânio, né, que existe na natureza. Então, ele é bem pouco desse átomo, né? Esse isótopo. O urânio, ele tem uma massa, aqui ó, o comum, né, é 238,03 unidades de massa atômica. Então é importante que seja o urânio 235. Enfim, tem todo um método que os caras fizeram na época da bomba atômica para conseguir o urânio 235, tá? Eles pegaram o urânio comum 238 por algum procedimento que eu não me lembro o que é exatamente, eu precisava ter lido mais um pouco disso para falar exatamente. Eles conseguiram transformar isso em urânio 235, mas eu deixo aqui na tela como que foi isso e na descrição também alguma página explicando exatamente essa transformação, tá? Então, o urânio... Bom, não vai acontecer nada com esse urânio se ele ficar aqui. Porém, se ele receber a pancada de um nêutron, então aqui tem um nêutron, vai um nêutron e dá uma pancada nele, ele vai ficar um urânio 236. Só que esse átomo é muito instável. Então, o que acontece no final é que este urânio, ele libera, ele decai, né, em criptônio, 83 e em bário, tá? Decai em bário, 137. Eu não lembro se é 137 ou se era 135. Aqui tá 137, mas eu não lembro se é exatamente este átomo de bário. Enfim, vamos deixar assim. E mais 3 nêutrons, certo? Então, ele decai nesses 3 fragmentos aqui, certo? 2 átomos e mais 3 nêutrons. Para um urânio. Agora, mesma coisa, tá? Se você somar, se você pegar aqui a massa do urânio, ela é tal. A massa do urânio aqui está 238.
enfim, vou colocar 235 porque a gente está falando deste átomo aqui, 235 unidades de massa atômica. A massa do criptônio, ela é de 83,8. 83,8. E a massa do bário, ela é de 137,33 unidades de massa atômica. E quando você soma isso, eu já fiz essa soma aqui, né, só para nós agilizar aqui rapidão, 221,13, tá? Quando você soma isso daqui, né, então a massa do criptônio mais a massa do bário, você obtém um resultado que é 221,13 unidades de massa atômica, que é, perceba, né, menor do que a massa do urânio. Então é aquela coisa, né, o urânio é como se fosse o composto e aqui os seus constituintes. Mesmo que você fale, mas você não somou a massa do nêutron. A massa do nêutron, se você somar aqui, não vai fazer diferença praticamente nenhuma, tá? Porque a massa do nêutron, se a massa dos átomos aqui, né, já não estão dando conta de chegar perto, imagina a massa de 3 nêutrons. Enfim, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Na verdade, pouquíssima diferença somar a massa do nêutron ou não. Mas, você fala, então esse cara não é importante? Não, ele é muito importante. Porque se você tem um urânio aqui, que é o que acontece com a bomba atômica, então vamos lá. Você tem aqui urânio e você tem uma fonte de nêutrons. Se você joga, então, um nêutron aqui, esse urânio decai nos átomos que ele tem que decair aqui, só que vamos focar nos nêutrons que ele libera. Ele libera 3 nêutrons. E aí, imagina que você tem, cada um desses nêutrons vai atingir mais um átomo de urânio. Os caras tinham 64 quilos de urânio, irmão. Então, vem um nêutron aqui, atinge aqui, atinge aqui. Esses outros 3 átomos de urânio vão decair no criptônio, no bário, e vão soltar mais 3 nêutrons. Então você vê que isso aqui rapidamente vira uma reação em cadeia, né, que a gente chama. Isso aqui rapidamente se espalha, né? Isso aqui se espalha muito rápido, é em questão de milésimos de segundos, cara. Basta que um nêutron atinja um átomo de urânio, que isso aqui vira uma reação em cadeia, certo? Se você tiver, claro, urânio suficiente. Se isso aqui acontecer, né, isso aqui não faz nada, mas se você tem 64 quilos de urânio, na verdade não precisa nem ser isso, se você tiver alguns quilogramas de urânio, tipo 0,1, já é o suficiente para acontecer alguma coisa ruim, certo? Esse é o caso da fissão. O que a gente está fazendo aqui, né, o que faz a bomba atômica, ela fissiona o átomo, né? Isso aqui então gera uma fissão nuclear. Qual que seria o caso, então, por exemplo, de uma fusão nuclear? Uma fusão nuclear é o que acontece no núcleo do Sol, por exemplo. A bomba de hidrogênio, vamos lá. A bomba atômica, isso aqui é a bomba atômica, tá? A bomba atômica, o problema, na verdade, que os caras viam nela, é que de toda essa energia, né, liberada, só, na verdade, 1,5% do total era aproveitado. E ainda assim, na verdade, faz bastante estrago, né? Como já deu para ver, que foi, no caso, acho que foi em Hiroshima, né? Que soltaram a bomba atômica. Em Nagasaki soltaram a bomba de hidrogênio, ou não? Não, a bomba de hidrogênio acho que foi testada depois pela União Soviética, né? Em 1961. O fato é que a bomba de hidrogênio ela é mais forte porque é muito mais do que 1,5 que é aproveitado dela, tá? De toda a energia liberada, enfim. E aí, no caso da bomba, então isso aqui é a bomba atômica, a bomba de hidrogênio, ou às vezes chamada de bomba H, a bomba H, a diferença é que não é uma fissão, né? Que é o caso que a gente viu aqui, do urânio decaindo, mas sim uma fusão. É um hélio, átomo de hidrogênio, que por conta da pressão e da temperatura, ele se combina com outro átomo de hidrogênio e forma o hélio. Na verdade, é um deutério ou um trítio. É um deutério e um trítio que se combinam e formam um hélio, tá? E
Enfim, é o que acontece, ele tem liberação de neutrino nisso, enfim, é exatamente o que acontece no Sol, tá? E em outras estrelas também. O Sol está toda hora pegando hidrogênio, por causa da pressão e da temperatura serem muito altas, esses átomos de hidrogênio, a pressão lá é muito grande, né? Então é como se um próton, né? Um átomo entrasse no outro e transformasse em outro átomo, que é o átomo de hélice. E nisso tem liberação de neutrino e de algumas outras partículas também. Então tem a questão da interação fraca envolvida, interação forte envolvida. Então ela é muito mais eficiente, né? Na realidade causa muito mais estrago. E, enfim, na verdade a bomba de hidrogênio ela foi testada mesmo só para tipo ver o poder de destruição, né? Não me lembro se eu não me lembro se na Segunda Guerra foi utilizado, eu acho que não. São essas duas diferenças, assim, né, no geral. A bomba de hidrogênio, ela é muito mais forte. De qualquer forma, bomba nunca é bom, né? Né isso aqui é tem tudo, como eu falei, né, na aula passada, acho, vai estar para lançar aí o filme do Oppenheimer, né? Mas tiveram vários outros físicos que contribuíram para a criação de ambas as bombas, né? Teve o Otto, esqueci o sobrenome dele, Otto alguma coisa, lá, que é bem famoso também. Mas enfim, então esta é a relação fundamental entre massa e energia, certo? Então tem que saber, enfim, a relatividade traz consigo uma física nova, né? Já deu para perceber isso faz um tempo, mas como a gente está terminando aqui dinâmica relativista, estou te mostrando que a relatividade traz consigo muita coisa diferente, né? Uma delas é que muitas vezes, se você tem muita energia concentrada, isso tem um comportamento de massa, o que dá a impressão de que algo, como um átomo, por exemplo, tem uma massa tal, e quando você vai ver as coisas que ele se decai ali, você soma aquilo, não é exatamente a massa que ele tinha. Pode ser maior, pode ser menor, depende, como eu mostrei no caso, se é atração, se é repulsão. Enfim, então, na aula de hoje era isso. Na próxima aula a gente vai falar do teorema do trabalho e da energia relativístico, tá? A gente vai mostrar que, assim como na mecânica clássica, o trabalho é a variação da energia cinética ou, enfim, na relatividade o trabalho é igual à variação da energia relativística total, tá? Isso que a gente vai tentar demonstrar matematicamente isso. Beleza? Então é isso, valeu, falou e fui.